por favor, pode habilitar o microfone. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Ok, vamos lá então. Só para a gente aguçar. Essa aula só para introduzir um pouco a complexidade desse debate. Primeiro, quando a gente trabalha em qualquer área científica ou qualquer sub-área dentro das áreas maiores da ciência, sempre tem uma questão terminológica. O primeiro debate, a primeira discussão que vai ter, é claro que isso já se tornou uma convenção dentro da teologia, dentro dos estudos literários, sobre esse tipo de gênero específico que nós chamamos apocalíptica. Mas a questão é debatida porque é o seguinte: quando a gente fala de teologia ou estudo da apocalíptica, nós estamos falando de escritos que são anteriores ao Apocalipse de João, que se convencionou dar o nome a toda essa ampla gama de escritos. Alguns vão questionar se apocalíptica é o melhor termo, ou se é melhor falar de escritos escatológicos, ou se vamos falar de escritos visionários do Antigo Testamento. Então, primeiro essa discussão. Apocalíptica é o melhor termo? Ele é um uso anacrônico. Assim, a gente tem que reconhecer que ele é anacrônico porque não dá, assim, por exemplo, um apocalipse não canônico, o Testamento dos 12 Patriarcas, né, que tem uma pegada bastante apocalíptica. É uma literatura que nós chamamos apocalíptica, mas ela é anterior ao Apocalipse. Então, essa questão da apocalíptica, dizer teologia apocalíptica, ela incorre um certo anacronismo, mas que é uma convenção. Da mesma forma, por exemplo, que a gente falar Idade Média. Se você perguntasse para um português de 1300 ou 1200, não sei, a época do rei Diniz, se ele estava vivendo na Idade Média, ele falava: está vivendo o quê? Eu vivo aqui em Portugal, eu não vivo Idade Média. Essa é uma forma que nós usamos hoje para definir aquele período. Então, só para trazer para vocês um paralelo, que é essa questão se apocalíptica é o melhor termo. É uma convenção, nós a adotamos para facilitar a compreensão. Segundo, a discussão é: o que é apocalíptica? Apocalíptica é uma forma literária, apocalíptica é uma espécie de gênero, apocalíptica é uma forma de pensamento, visão de mundo, e isso mesmo nos meios teológicos não está muito comum, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. Não está muito comum, não está muito definido, porque alguns falam da visão de mundo apocalíptica. Só que, assim, não é só uma questão de visão de mundo. Você tem uma questão de um gênero literário, né, uma tipologia apocalíptica. Você tem uma intertextualidade, ou seja, você tem a maneira como esses escritos elaboram, retomam outros escritos anteriores. Então, essa discussão é ampla. Nós vamos falar um pouco dessa discussão ao longo do nossa disciplina. Vai ficar mais claro o que a gente quer dizer com apocalíptica, porque é um pouco de tudo isso. Mescla visão de mundo, mescla uma percepção de um certo tipo de literatura, mescla uma percepção teológica mesmo, e até uma forma de visão política. Mas eu não vou ter como trabalhar isso, tá? Porque os escritos apocalípticos judaicos, né, não canônicos, óbvio, eles trazem em si uma percepção política muito evidente para o período que foram escritos. A maneira como eles trabalham a visão do gentio, do incircunciso, a forma como o futuro de Israel aparece nesses escritos. Então, você percebe que está embebido de uma linguagem política, mas não é o nosso ponto aqui dessa disciplina, porque falar de política então no Brasil hoje é um negócio complicado. Mas enfim. E um terceiro ponto desse debate, que é essa questão aqui, é quais escritos podem ser enquadrados como apocalípticos. Alguns falam da parte final de Isaías como um pequeno apocalipse. Alguns falam da última parte de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias. A gente teria como dizer que alguns escritos são apocalípticos e ao mesmo tempo não, como Isaías, tem uma parte que é, outra parte que não é. Então,
essa discussão a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente estudar algumas questões do uso do Antigo Testamento na apocalíptica do Novo Testamento. A gente vai discutir um pouco disso e entender um pouco também, eu não vou entrar nesse debate aqui agora, mas a própria forma como Judas trabalha, por exemplo, os não canônicos, é a maneira que a apocalíptica, não digo assim, principalmente a judaica não canônica, trabalha o Antigo Testamento. Mas isso aí é um outro estudo, tá? Outra questão é o estudo da relação entre os escritos do Antigo Testamento, Apócrifos e Novo Testamento. Você tem aí pelo menos um tripé, pelo menos um tripé. Antigo Testamento, Apocalíptica Judaica e Novo Testamento. Se você apenas segmenta, isola uma dessas partes desse tripé, você não vai compreender a complexidade literária de recursos internos, retóricos, de imagem, éticos de imagem, que a apocalíptica tem. Então, estudar, por que não é tão simples estudar apocalíptica? Não se trata apenas de falar assim da segunda vinda de Cristo, não se trata apenas de falar, pegar o sermão escatológico e fazer uma análise dele. É, na verdade, tentar entender como que o Antigo Testamento, essa apocalíptica do Antigo Testamento, de que maneira isso aparece nos escritos não canônicos judaicos e como isso está presente no Novo Testamento e quais são as semelhanças da literatura apocalíptica do Novo Testamento e os não canônicos e quais são as diferenças. Então, é claro, isso aqui vai ter muita discussão, mas, por exemplo, os escritos ou trechos apocalípticos do Antigo Testamento vieram antes ou depois dos canônicos, dos apócrifos, por exemplo? Existe uma linha, claro, mais liberal, do liberalismo teológico, por exemplo, que vai dizer que vários desses escritos, como por exemplo, Malaquias, Crônicas e outros, eles tiveram a sua redação final muito posteriormente, no período interbíblico. E qual que vai ser, e o que eles vão dizer? Que Isaías, que Zacarias, Daniel, esses escritos que têm uma parte apocalíptica, na verdade eles não são do período desses profetas. Eles são muito posteriores, porque eles foram terminados num período interbíblico e por isso houve como se fosse um enxerto desses livros com uma apocalíptica que não estava originalmente lá. Veja bem onde, assim, o perigo desse tipo de raciocínio e onde ele leva. Ok. Outra questão importante é: os escritos apocalípticos apócrifos foram inspirados no Antigo Testamento ou o Antigo Testamento se inspirou neles? Não é só quem foi escrito antes ou depois, mas a questão é: quem se inspirou em quem? São os apócrifos que retomam o Antigo Testamento? É o Antigo Testamento que retoma os apócrifos? Só para terminar essa slide aqui de introdução, o sermão escatológico de Jesus, a escatologia paulina e o Apocalipse dependem do Antigo Testamento ou do Antigo Testamento e apócrifos do Antigo Testamento? E aqui eu queria ouvir um pouco vocês. O que vocês acham? Deixa eu parar aqui de compartilhar. A apocalíptica neotestamentária, ela depende do Antigo Testamento somente ou ela também retoma o Antigo Testamento e os apócrifos? O que vocês já ouviram sobre isso? Tem uns negócios de Enoque, né, pastor? Mas Enoque onde? Sabe me Aí eu já falar? vi algumas citações de Tem Enoque Judas? falando das Acho que Santas é. Miríades, não sei o quê, de vem o Senhor, né? Ô, pastor, a gente teve que ler aquele artigo do Leandro Lima sobre o caso de Gênesis, Jesus ter descido ao inferno e tal, né? E ele faz essa relação entre o Pedro, Judas e uma parte de Apocalipse com alguns livros apócrifos. Ele faz essa relação. O que Judas vocês 14. acham da análise do Leandro Lima? Uai, pastor, acho que ele tá certo, né? Quem sou eu para falar que é... Porque vocês sabem que mesmo isso não é de segredo, é público, por isso eu vou falar aqui no Andrew Jumper, essa é uma divergência entre professores. O Leandro Lima, ele entende e ele tenta demonstrar que
Judas está, sim, falando de Enoque, do livro de Enoque, está citando o livro de Enoque e o testamento dos 12 patriarcas, como uma interpretação de Gênesis 6. Já o Valdeci e o Daniel menos, né? Porque o Daniel ele fica meio que nem lá, nem muito cá, né? Assim, não, não fecha o debate, assim, como o Leandro Lima e o Valdeci. Mas Valdeci, ele, por exemplo, é contra essa visão. E interessante que, de todos os comentaristas, os que eu já pesquisei sobre Judas, o único que vai dizer que Judas não está usando Enoque e os testamentos dos 12 patriarcas, ou Enoque, é o Kistemaker. O único. Sério. Todos os demais, vamos falar, está usando sim. Não tem como. Você pega um e outro, compara, até o mesmo texto grego, você fala assim, não tem como, ele está usando. Mas você percebe que esse é um debate até mesmo no meio reformado, um debate mais acadêmico, verdade. Mas não se iludam que, às vezes, as pessoas da própria igreja, elas também têm acesso a esse tipo de informação e vão, às vezes, perguntar, um ou outro vão perguntar, mas e aí? Diz que lá Judas usou um livro apócrifo, então o livro apócrifo é inspirado por Deus também? A gente não vai entrar nesse ponto da teologia sistemática, vocês já trabalharam isso com, não sei quem foi o professor dessa parte de vocês, sobre o que a gente quer dizer com inspiração plenária verbal e o que isso significa em termos da nossa compreensão de um escrito inspirado, usar ou não inspirado, mas enfim, esse é um debate que está presente ainda, tá? E não foi encerrado. Esse é um ponto importante. Pastor, Oi. só mais uma dúvida. Então, o nosso estudo aqui dessa matéria não é só teologia, então, tipo, a gente vai estudar também questões hermenêuticas, de introdução, datas, questões históricas também? Até porque assim, o Jefferson, boa pergunta. Eu vou explicar, a gente vai estudar um pouco de tudo isso. Eu acho que essa disciplina vai fazer um resumo de algumas coisas que já viram para trás. Porque, porque eu não tenho como falar para vocês de teologia apocalíptica se eu não voltar um pouco em hermenêutica. Como é que a gente interpreta esse tipo de escrito? Está no próprio programa da JET. Está lá. Interpretação de Apocalipse e tal. Também vou ter que falar de teologia bíblica, da relação entre os dois testamentos, o que nós entendemos a respeito do reino, da vinda do rei, como isso está presente na Apocalíptica. Vai tocar um ponto também assim, do que é essa figura do Messias. Então, a gente vai fazer um apanhado geral aqui. Porque é o seguinte, a Apocalíptica, ou Apocalipse, está na ponta da Escritura, né? O último livro. Como tal, ele então reúne e condensa coisas que já vêm sido ditas antes. Então, não tem como trabalhá-lo sem tocar, resvalar, sabe, esses aspectos anteriores. Então, estudar a teologia apocalíptica não é só falar o seguinte, qual que é a visão de Apocalipse sobre o Filho do Homem? Tá, mas se eu não voltar lá para Daniel, eu não vou entender de onde João tira esse Filho do Homem. Simples. Por exemplo, um exercício que a gente pode fazer, assim que a gente talvez vai fazer durante a disciplina, se der tempo, claro, não vou também avançar muito nessa aula hoje, porque eu talvez amanhã já coloque um pouco dessa aula e a aula seguinte. Mas, por exemplo, quando a gente vai trabalhar um pouco do que é esse gênero apocalíptico, a questão visionária. Olha, ora, esse tipo de visão que Apocalipse traz não é exclusivo do Apocalipse. João não é o primeiro a fazer isso. Zacarias faz, Daniel faz, Ezequiel uma parte, talvez Isaías. E os apocalípticos não canônicos, eles também têm essa questão visionária. E, inclusive, parte de uma linguagem que está presente no Novo Testamento, pouca, claro, não vem do Antigo Testamento, vem dos não canônicos. Por exemplo, procure no Antigo Testamento a expressão espírito imundo. Faz uma busca lá no Logos, Bible Works, chave bíblica. Não tem. De onde que o Novo Testamento tira essa expressão espírito imundo? Dos não canônicos. Ou seja, em alguma medida, essa linguagem do Novo Testamento, ela não é apenas o Antigo Testamento. Mas é claro, a gente precisa entender qual o tipo de relação para não também incorrermos no que o pessoal exagera, dizendo que então a apocalíptica bíblica ela é só uma reinvenção, é só assim, uma roupagem nova para a apocalíptica judaica não canônica. Isso é errado. Ela traz muitas coisas do Antigo Testamento como pano de fundo principal,
mas ela também não se baseia apenas no Antigo Testamento. Tá? Então, vai ser um pouquinho de tudo, Jefferson. A gente vai fazer exercício de hermenêutica, de teologia bíblica, de teologia sistemática, para tentar compreender essa literatura apocalíptica, porque ela é complexa. Ela não é fácil. Tá bom? Não perguntando aí, galera. Eu estou à disposição para responder vocês. Voltando então ao nosso... Eu vou colocar aqui alguns pontos rápidos sobre as características básicas da literatura apocalíptica. Tá bom? Gente, tá alguém me chamando aqui, mas eu não vou poder atender, que agora eu estou em aula. Depois eu retorno, se Deus permitir. Vamos lá. São essas aqui. Eu vou falar de características gerais, tá? Entenda que isso aqui é geral, porque você vai encontrar algum desses elementos em alguns escritos apocalípticos e outros não, tá? Esse aqui é o capote que o Augusto Nicodemos cita. Essas são características gerais. Alguns estão muito presentes na apocalíptica bíblica, outros não, tá? Então, só voltando aqui. Qual que é o primeiro elemento dessa apocalíptica judaica? A expectativa de subversão dos inimigos. Que inimigo é esse? No caso do apocalipse, da apocalíptica não canônica. O romano, o que está dominando o nosso território. Quando você vai ler os apocalipses judaicos desse período interbíblico, filme de Quentin Tarantino é flechinha. É sangue no pescoço em Jerusalém, porque quando o Messias viesse, rapaz, o negócio ia ficar feio para essa galera aí que estava dominando Israel. Ia ser massacre. Uma coisa muito comum e importante na apocalíptica, a catástrofe cósmica. Isso aqui está muito presente. Tanto na apocalíptica do Antigo Testamento, não canônico e Novo Testamento. Todas as três categorias trabalham muito esse tipo de imagem. Céus e terra se desfazendo, fogo, trovão, terremoto, enfim, uma série de coisas. A noção de tempo segmentado e pré-definido, a ideia de que há um tempo que está demarcado por datas, por intervalos. É claro que nós vamos ver que isso, na verdade, é uma linguagem simbólica. Né? O pessoal, o sensacionalismo, o pré-milenismo tenta entender de maneira muito literal essas referências temporais e cronológicas da apocalíptica, só que é um erro, porque desde a apocalíptica judaica a gente já sabe que é simbólico. Eles não escreveram com a pretensão de que fosse lido literalmente, mas a galera ainda hoje quer fazer isso. Outra coisa, a presença de anjos ou exércitos de anjos e do mal está muito presente. Então, se você vai lá em Apocalipse 12, Apocalipse 18, 19, 20, essa ideia de exércitos, de batalhas, de guerras, isso está muito presente. Eu não sei, sabe? Seria interessante se alguém conhecer mais, eu poder me falar, porque quando, por exemplo, vejo o trabalho do Tolkien com O Senhor dos Anéis e Hobbit, cara, aquele embate entre as forças do bem e do mal, sabe? Aquele negócio gigante, literalmente homérico. É um negócio que Genial. eu não sei se ele está aqui bebendo dessa apocalíptica. Muito legal. Mas eu gosto Pastor, bastante. eu não sei se Sim? o pessoal do sensacionalismo faz muito essa mistura, né? Ora eles querem interpretar de forma literal, ora eles fazem alegoricamente, né? Ou figurativamente. Aí eles vão misturando isso. Pega o livro de Apocalipse, eu já vi muita interpretação assim. Uma hora ele para de literalidade, por exemplo, já não haverá mais o mar. Aí fala, ó, tá vendo? Novo céus e nova terra, o mar já não vai existir e tal. Então, assim, Goiânia, né? aí pega os números já interpreta de forma simbólica. Sim, sim. Tem esse problema. Isso acaba entrando numa arbitrariedade. Num certo ponto, vamos aqui falar que a hermenêutica ela carrega um pouco de subjetividade. Nós não podemos anular a subjetividade no processo interpretativo. Mas nós, reformados, defendemos que, em termos da interpretação bíblica, essa subjetividade ela é, de alguma maneira, controlada pelo Espírito. Né? Mas ela está presente. E o pessoal faz muito isso mesmo, Christopher. Tem hora que são literalistas, tem hora que, quando não dá para encaixar o esquema literalista no texto,
eles são mais alegóricos. Realmente fica muito confuso. Não sei se vocês já pegaram comentários assim que fazem essa mescla muito confuso. Uma hora você acha que o cara está literal, outra hora é alegórico. Aí uma hora um, outra hora outro. Vamos aqui. Eu acho que vai dar só para esse slide, depois eu trabalho bastante com vocês. Salvação paradisíaca pós-catástrofe. É sempre a ideia assim, após a catástrofe, após a catarse, né, após essa grande guerra, há um paraíso, há um novo período, uma nova era, nesse sentido. Ascensão de Deus ou Filho e reinado visível, isso é muito presente na apocalíptica judaica mais do que na apocalíptica bíblica. Outro ponto importante, esse aqui também é fundamental, mediador escatológico. Não sei se vocês já fizeram esse estudo ou já leram durante, não sei se vocês trabalharam isso na teologia bíblica do Novo Testamento ou dos sinóticos, mas a visão messiânica popular da Palestina da época de Jesus, ela tem muito a ver com a literatura apocalíptica do período interbíblico. Os contornos dos Messias, segundo o que eles esperavam no Novo Testamento, esses contornos foram dados por essa literatura apocalíptica, em termos do Messias bélico, do destronar os ímpios, inimigos, estrangeiros que estão dominando a terra prometida, essa ideia desse levante militar, de subversão daquela ordem que era desfavorável. Isso está muito presente na maneira como os judeus da época de Cristo, judeus assim, diga o próprio povo mesmo, esperava o Messias. Tem muito a ver com essa figura escatológica do Messias que iria vir. Além disso, você vai perceber que as visões apocalípticas, elas sempre trabalham a ideia de alguém que é o visionário, aquele que recebe visão e transmite para que essa visão fique registrada. A gente, não sei, só dizendo os aspectos gerais. E um outro elemento também muito comum, já falei na questão da ponto 5, é a nova era gloriosa. Você percebe, isso está mais claro na apocalíptica não canônica. Como aqueles escritos, aqueles autores, eles tinham a convicção de que, passado esse período turbulento, eles viveriam tempos de paz, prosperidade, de alegria, de abundância, uma série de coisas. Não sem razão, eles estavam com muita expectativa pela chegada do Messias quando Cristo vem. Desse Messias da Apocalipse judaico, não o Messias do Antigo Testamento. São duas figuras diferentes. Bom, só para dizer para vocês sobre a questão do Messias. Só um exemplo aqui rápido para a gente então encerrar nossa aula sobre um trecho do Apocalipse de Baruque, parte 28. Veja bem, olha só o que está aqui. Ele falou-me, o que vai acontecer atingirá toda a terra. Dessa forma, experimentá-lo-ão todos os que tiverem vida. Mas naquele tempo, eu protegerei apenas aqueles que nesses dias se encontrarem neste país. Então perceba a ideia da geografia. Eu vou proteger quem são esses judeus que estão aqui. Judeu que é de Tarsis, judeu que é da Cilícia, judeu que é de Roma, isso aí está aí fora. Judeu aqui da Judéia, da Palestina, de preferência de Jerusalém, ainda mais puro. Uma vez cumprido aquilo que deve acontecer nos períodos de tempo, veja a questão do tempo demarcado, o Messias começará a sua revelação. Também Berremote virá dos seus domínios. Berremote, lembra-se de Jó, lembre de... Além de Jó, gente, qual outro texto? Enfim, Jó, a figura do mal, do Leviatã. Também Berremote virá dos seus domínios e Leviatã se levantará do mar os dois imensos monstros marinhos. Lembra? Interessante, né? Seria dois monstros marinhos. Os que sofreram fome comerão regiamente, e a cada dia lhes estão reservadas novas maravilhas. Veja quanta coisa tem só nesse pequeno trecho de Baruque. Mas interessante, eu queria chamar sua atenção essa ideia do Leviatã, desse monstro, dessa força, como se fosse a materialização do mal. Não tem a ver com a nossa disciplina, mas leiam
Thomas Hobbes, o Leviatã. Leia. O que Thomas Hobbes, por que ele fala e retoma essa imagem do Leviatã? Falando desse estado, desse poder político, poder social, poder de várias formas. Beleza, galera? Bom, nossa aula hoje foi sobre isso, como eu prometi, eu não vou adiantar muito mais hoje, tá bom? Amanhã vocês vão participar da atividade assíncrona, vou gravar um material, vocês vão assistir, ou amanhã, algum horário do dia, tá? Não precisa ser no horário. Aquela ideia de ser 7h15, 8h45 é só um horário ideológico. Um dia a gente pode se encontrar nesse horário, mas quando eu não tiver atividade síncrona, ao longo do dia eu posso e vocês assistem durante a semana, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Essa aula é mesmo mais curta. Vou mandar o material em PDF para vocês na plataforma e vou deixar essa gravação disponibilizada no YouTube, no meu canal. Faça sua inscrição, dê um like. Não estou procurando adesão, nem mesmo muitos inscritos, não, mas é só para você passar lá no canal. Eu vou deixar o material ao longo do tempo, ainda mais esse negócio online, né? Tem que deixar em algum lugar. Vou deixar lá, mando o link para vocês no grupo. Quem não tiver no grupo, acrescenta lá, por favor, tá? Para a gente poder ter aqui. Eu estou com 14 pessoas aqui. Eu vou fazer um print aqui da tela para só ficar a questão da chamada, que embora a gente não faça chamada restrita, vou pedir para cada um abrir a câmera, presente, mas o importante é saber se vocês estão participando das atividades online. Bom, queridos, muito obrigado. Obrigado, pastor. Vocês, a gente se vê na próxima semana online, tá bom? Tá certo, um abraço. Valeu, pastor. Valeu, pastor. Valeu, professor.